Oi, turminha do meu coração! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos para nossa aula de geografia, aquela aula que a gente fica um pouquinho até mais tarde, que vocês adoram, né? Então, vamos lá, mas hoje vai ser um pouquinho diferente porque vai ser em casa, né? Mas com o mesmo empenho. Vamos lá então. Vocês vão abrir a apostila de vocês, a apostila 2, na página 118. Estará escrito população no Brasil. Então, nós vamos estudar a quantidade de pessoas, né? E qual é a população do nosso país. Enquanto nós somos, sabendo que este ano é ano de censo do IBGE, não é mesmo? Então, com o censo, com certeza, essa contagem de população será modificada. Ainda vamos ver como que ela vai ficar, né? Mas esse ano ainda vai ser modificada essas taxas que a gente está vendo agora, tudo bem? Durante esse vídeo vão aparecer alguns gráficos do lado que nós estudamos, mas essa aula, ela é uma aulinha bem curta, bem tranquila, né? Que a gente tem um texto pequeno e são 2, 3, 4, 5 atividades depois para fazer. Então, super tranquilo, hein, turma? Dá pra gente fazer, ó. Vamos lá, então. Eu vou lendo com vocês, mesmo porque não é muito texto, então não vai ficar cansativo essa leitura. Então, o Brasil é um dos países mais populosos do planeta. Então, nosso país, ele é cheio de gente, ele é muito populoso. Só que ele é ele não é o mais populoso, e sim um dos mais populosos. Ocupando a 5ª posição. Olha lá o que eu falei para vocês, ele não está em primeiro, ele é o 5º mais populoso. Vamos ver quais são, então, os países mais populosos que o Brasil. Só para constar, ó, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. É muita gente, não é mesmo? Imagina depois que fizer o censo, né? Que a gente verificar quanto acumulou de pessoas, né? Qual foi o número de pessoas que cresceu de 10 anos para cá, já que o censo é de 10 em 10 anos. Sendo superado apenas por China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Então, esses 4 países, eles têm a população maior do que a população do nosso país, do Brasil. Lembrando que o Brasil é o 5º maior país, tá bom? Então, guardem isso na cabecinha de vocês. O Brasil é o 5º maior, mas, mais do que ele, tem a China, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Nós vamos ver isso, agora do lado, no gráfico. O gráfico é legal, que aí dá pra gente saber certinho quem tem mais, quem tem menos. Já sabemos que o Brasil é o último, né, colocado aqui nesse gráfico. Então, olhem lá. O gráfico está escrito habitantes em milhões 2014. Então, essa foi a data em que esse gráfico aqui foi construído, tá bom? Hoje, com certeza, ele não estaria igual. Temos os nomes dos países logo abaixo, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. E do lado a medição, de 0 até 1500, certo? Então, olha, o primeiro país que aparece aí pra vocês com a barrinha vermelha, quem que é? A China, que foi tão falada esses dias na TV, né? Mas a China, gente, ela é o país mais populoso do mundo. Então, lá tem muita gente morando. Seguida dela vem a Índia, depois os Estados Unidos, mas olhem a diferença, olhem bem a diferença da Índia para os Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui? Né, do verde para o azulzinho claro, cinzinho ali. Olha como cai. Por mais que os Estados Unidos seja o 3º país mais populoso, a diferença é muito grande populacional. Depois vem a Indonésia e nós, no Brasil ali, né? Com um índice muito mais baixo, porém como 5º colocados no número de população. Gráfico do número de habitantes nos 5 países mais populosos do mundo. Se vocês quiserem fazer aquela estrelinha nesse escrito, podem fazer. É legal, para depois estudar esse gráfico, olhar de novo esse gráfico, entender isso. Ao lado desse gráfico azulzinho de habitantes, tem também uma tabelinha, né? Nessa tabela, ó, fala assim que é o censo oficial de 2010.
tem os países e o número de habitantes, tá? Mas foi feita em 2014 a tabela. Foi retirada do censo, mas a tabela foi elaborada em 2014. Então, ó, a China, 1.390 habitantes. Desculpa, milhões de habitantes, né? Porque se fosse só 1.300, 1.390 milhões. A Índia, 1.260 milhões. Estados Unidos, 318 milhões. A Indonésia, 242 milhões. E o Brasil, 190 milhões, ok? Textinho de baixo, tendências da população no Brasil. Então, o que será que vai acontecer com a população do Brasil? Nós vamos entender agora se ela vai crescer, se ela vai diminuir, se ela vai estagnar. O que vai acontecer com essa população do nosso país? Qual é a tendência, né, de acontecer? Claro que tudo pode mudar, tá? Mas, assim como acontece em muitos países, a população brasileira também continua crescendo, porém em um ritmo mais lento. Então, claro que todos os países, como o número de nascimento é muito grande, né? Sempre está nascendo crianças, né? Bebês. Só que aqui no Brasil está acontecendo que o ritmo de nascimento ele é um pouco mais lento, não é tão rápido o número de nascimentos, tá? Dentre os motivos, então por que isso acontece? Olha lá. Dentre os motivos para a diminuição do crescimento populacional brasileiro está a queda na taxa de natalidade. Professora Marta, o que é taxa de natalidade? Você vem com essas palavras de apostila. Para isso, nós temos o vocabulário, que também vai aparecer do lado para vocês. Tá assim, taxa de natalidade é a quantidade de nascidos por 1.000 habitantes em um determinado período. Então, sempre que vocês verem essa palavrinha, a taxa de natalidade, nós estamos falando em nascimentos, tá bom? A taxa de nascimentos em algum período. Bom, então vamos lá. Então, dentre os motivos para a diminuição do crescimento populacional brasileiro está a queda na taxa de natalidade causada pelo planejamento familiar, pela urbanização e pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, por que está acontecendo essa taxa de natalidade diminuída no Brasil? Então, ó, são aí alguns motivos. É até legal se vocês quiserem grifar esses motivos. Então, ó, vocês podem grifar. Causada pelo planejamento familiar, pela urbanização e pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, olha lá. Primeiro motivo para essa queda, né, no nosso crescimento populacional, planejamento familiar. Antigamente, as famílias, elas tinham 6, 7 filhos por aí. A maioria, eu acho que vocês conhecem, né, os avós de vocês, devem contar que tiveram, ou vocês têm bastante tios. Então, sempre no passado acontecia isso, eram bastante filhos que cada família tinha. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Mesmo porque as pessoas se preocupam com o bem-estar e tudo mais. E é difícil, né? Hoje nós vivemos tempos difíceis na criação. Então, as famílias se planejam para ter 1, 2 filhos, 3 filhos, a maioria. Então, aconteceu esse planejamento familiar de uns tempos para cá, né? As famílias foram criando esses hábitos e por isso diminuiu assim a taxa de nascimento, taxa de natalidade. Outro motivo, a urbanização. Então, as pessoas não moram mais nos sítios, elas vieram para a cidade. Aqui também vieram para trabalhar. Então, com mais trabalho, se as pessoas trabalham mais, elas não pensam tanto em ter filhos, porque elas também às vezes não têm tempo para ficar com esses filhos. Então, planejamento familiar, o trabalho, tudo isso gerou que as pessoas tivessem menos filhos. E a inserção da mulher, principalmente no mercado de trabalho. Então, eu falei de trabalho, mas principalmente a mulher, porque quem cuida geralmente dos filhos é a mulher. Claro, o pai e a mãe têm esse papel, mas o papel fundamental, vamos dizer assim, sempre está com a mulher, né? Então, como a mulher, hoje em dia, ela trabalha mais do que no passado a mulher não era mais trabalho doméstico, né, dentro de casa. Hoje em dia, não, a mulher sai para trabalhar, acredito que muitas mães trabalham, né? Outras não, mas não deixam de trabalhar dentro de casa também, né? Que é um trabalho muito árduo.
e cuidar de vocês. Então, esses foram alguns motivos que geraram essa queda na taxa de natalidade no Brasil. Continua. Contribuindo para que os casais queiram ter menos filhos e cada vez mais tarde. Então, eu mesmo sou um caso disso, né? Vocês vivem me perguntando, você tem filho? Eu não tenho filho. Eu tenho 31 anos e eu não tenho filhos ainda, tá? Porque eu tenho algumas prioridades, tudo, mas eu quero ter meus filhos daqui a um tempo. Não é o momento agora. Mas no passado, as pessoas, no passado, nem tão distante assim, as pessoas tinham filhos com menos idades, tá? Hoje em dia não, hoje em dia elas pensam em trabalho, em estudo, colocam outras coisas como prioridade, bem? De acordo com o gráfico ao lado, a porcentagem de mulheres com idade entre 25 e 29 anos sem filhos aumentou em 2010. Imagina agora. Data do último censo do IBGE, ser comparada com o censo realizado em 2000. Então, vocês têm um gráfico que vai aparecer aqui do lado também. Olha lá, ó, tá verde claro e verde escuro. Verde claro, mulheres entre 25 e 29 anos com filhos. Verde escuro, mulheres entre 25 e 29 sem filhos. Em 2000, olha só, o verde escuro, só lembrando que as mulheres sem filho. Então, as mulheres sem filhos em 2000 eram 30%. Olha em 2010, 39%. Então, essa taxa subiu, né? Ela aumentou. Bom? Atividades. 6. Cite 4 países que possuem uma população total maior que o Brasil. Então, gente, essa daí tá super fácil. Vocês têm o gráfico aí para vocês olharem, né? Então, os 4 países que possuem a população total maior que a do Brasil. Não tem erro. Só lembrando, nome de país, letrinha, maiúsculo. 7. Quais fatores contribuem para a diminuição do ritmo de crescimento populacional da população brasileira? Então, também tá aí no textinho, essa tá bem tranquila para fazer. 8. Observe novamente o gráfico sobre o número de filhos de mulheres entre 25 e 29 anos. É o gráfico verdezinho, tá? Que tem verde claro e verde escuro, da página 118. O que aconteceu com a quantidade de mulheres com filhos nessa faixa etária entre os anos de 2000 e 2010? O que aconteceu? Aumentou, diminuiu? O que aconteceu? Consulte o gráfico a seguir e responda as atividades 9 e 10. Então, vocês têm um gráfico aí em marronzinho da população brasileira dividida por gênero e faixa etária. Então, a cor azul a gente vai representar aí como os homens e a cor rosa como as mulheres, lado dos homens e lado das mulheres. Se vocês prestarem bem atenção nesse gráfico, vocês vão reparar que a mulher vive mais. Por que será, né, gente? Será que porque os meninos são muito arteiros? Tô brincando, turminha. Mas, de acordo com o gráfico, realmente a mulher vive mais. Mesmo porque é comprovado que a mulher procura mais médicos, a mulher se cuida um pouquinho mais, né? Então, geralmente, a mulher vive mais do que os homens, tá? Se vocês observarem o gráfico de baixo para cima, começando da idade de 0 a 4 anos, nós começamos com um número maior de homens. Comparem homens e mulheres. Olha lá. Os homens são um número maior. Dos 5 aos 9 anos também tem mais, os homens que vivem mais, ou nascem mais homens, para falar a verdade, né? Aí até de 20 a 24 anos, ainda os homens estão em maioria. Passou disso, até o final da nossa lista, lá em cima, são as mulheres que predominam. Então, as mulheres realmente vivem mais do que os homens, em geral. Sabendo disso, vamos responder. 9. Qual é a porcentagem da população A do gênero masculino com idade entre 15 e 19 anos? Então, vocês vão achar ali no gráfico 15 e 19 anos, masculino,
Então, acha lá, 15 e 19 anos, do lado masculino, a porcentagem. Lembra que a porcentagem é quando tem aquele sinalzinho de porcentagem. Então, é só olhar ali e ver qual é a porcentagem da população masculina entre 15 e 19 anos. Depois, embaixo, na B, do gênero feminino, com idade entre 65 e 69. Vai do lado rosa. Pega uma régua, turma, uma reguinha, que é bom para vocês não se perderem no gráfico. Do gênero feminino entre 65 e 69 anos. A porcentagem também. 10. Compare as porcentagens entre a população do gênero feminino e do gênero masculino. Nós até meio que já fizemos isso, né? A partir dos 24 anos. Então, de 24 anos para mais. O que você observa? Então, de 24 em diante, o que veio acontecendo ali, né? Vou pedir para vocês respondam. Pausem esse vídeo e depois venham de novo para a gente conferir as respostas. Mas é importante que vocês façam isso mesmo, tá, gente? Algumas pessoas podem pensar assim, mas eu não vou pausar, eu vou colocar as respostas. Mas aí vocês não vão saber se vocês entenderam, concordam? Então, deem um pause no vídeo, respondam e depois voltem pra gente ver as respostas. Bom, os países, então, de população total maior do que o Brasil são a China, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Acertaram? Espero que sim. Quais fatores contribuem para a diminuição do ritmo do crescimento da população brasileira? É a queda na taxa de natalidade, o aumento do planejamento familiar, a urbanização e a inserção da mulher no mercado de trabalho. 7. Gente, eu vou ler só a resposta, tá? Para facilitar aí. A resposta da 8, desculpa, é o número de mulheres com filhos diminuiu. Então, o que aconteceu foi que o número de mulheres diminuiu. 9. Resposta da A. 4,5% da população. Resposta da B. 1,4% da população. 10. Resposta. A porcentagem da população feminina é sempre maior que a masculina. Então, meninos, se cuidem aí em casa, hein? Gente, então nós terminamos mais essa aula por aqui. Muito obrigada por estarem aí acompanhando. Até a nossa próxima aula. Beijo no coração de vocês.